Vamos então agora ao primeiro painel do dia com o tema Privacidade e proteção de dados na prática. Impactos no dia a dia das empresas, governo e sociedade. O choque da privacidade e a educação da comunidade envolvida. Seus sistemas estão prontos? Nós esperamos que sim. Caso contrário, fiquem ligados e participem desse bate-papo. Bem, enviem perguntas e comentários para os nossos debatedores. O espaço para essa participação está na sala de transmissão da TVD, na caixa ao lado do vídeo chamada comentário. A nossa equipe de jornalistas está atenta para levar essas perguntas à mediadora do painel, a nossa querida Graça Sermu. Está aí ansiosa para começar, não é, Graça? Então vamos lá. Nós convidamos agora os participantes deste painel. Primeiramente, o Business Development Manager Cloud da Fortinet, Alexandre Bonatti. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Você está em São Paulo? Estou em São Paulo. A temperatura hoje está agradabilíssima, não é? A temperatura aqui está variando mais do que ações, viu? Tá calor e frio, tá uma coisa incrível. Muito bem-vindo, querido. Convidamos também o CISO da Aliança Latam Renault, Tarek Bazi. O Tarek também é de Curitiba. Bem-vindo, Tarek. Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Também ficando pasteurizado aqui no clima de Curitiba. Com certeza, obrigado pela participação. O nosso próximo convidado também é de Curitiba. Parabéns, Curitiba, mais uma vez conosco, o CISO da Sodexo, Júlio Padilha. Bem-vindo, Padilha. Bom dia, obrigado pelo convite novamente. Estamos aí para mais uma discussão, aí, um bate-papo. Muito bem, obrigado. O nosso outro convidado abriu a manhã de hoje, deu um showzaço aí, como vocês puderam ver. E como vocês sabem, ele também está em Curitiba. O especialista em direito digital, Guilherme Guimarães. Mais uma vez, bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. Estamos aí para contribuir mais um pouquinho com vocês aí nesse bate-papo. Que bom. Parabéns a vocês. E para completar esse time de peso, nós convidamos o DPO e gestor de segurança da informação da Unicred, Paulo Barbosa, que está em Porto Alegre. Bom dia, Paulo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Agora liberaram o meu vídeo, eu estava anonimizado aqui pela LGPD. Mas... Como é que está o tempo aí em Poa? Olha, surpreendentemente está muito calor. Muito bem. É uma cidade conhecida com uma porta de entrada aí para os enormes desfiladeiros do Parque Nacional de Aparados da Serra. Belíssimo. Você conhece Aparados da Serra? Claro que sim, dos lugares mais bonitos aqui do Sul. Muito bem, obrigado pela presença. Bem, agora todos devidamente apresentados, é com você, Graça. Boa apresentação, bom trabalho a todos. Obrigada, Ângelo, a voz do Security Leaders, como o Sérgio diz, meu parceiro, muito obrigada. Obrigada a vocês que continuaram aí conosco, né, aguardando, enviando perguntas, vamos continuar com o tema. Bem, acordamos, alguns adormeceram, meu caso, e acredito de outros, com a notícia super importante para o nosso segmento, que foi a nomeação da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Alguns nomes já vinham sendo cotados, a gente vinha acompanhando. Eu destaquei aqui na abertura, né, a nomeação, na verdade, né, do Arthur Sabá e da Miriam Wimmer, que já estiveram conosco aqui. O Arthur Sabá sempre participando muito do Security Leaders. Quem quiser ter uma ideia mais clara do pensamento e da forma como Arthur Sabá está pensando em conduzir a NPD, ele falou várias vezes aqui conosco no Security Leaders. A Miriam esteve comigo recentemente no GS Entrevista, num bate-papo sensacional, falando também sobre a sua visão. E temos aí outros nomeados também importantes, vamos acompanhar a sabatina no Senado, isso tudo vai estar lá na Security Report, nosso portal, nossa equipe de jornalismo já está lá trabalhando. Aqui, conosco no painel, eu tenho os CISOs, DPOs e essa comunidade fantástica que são vocês, para a gente debater esse assunto. Pessoal, desde que eu comecei essa profissão, eu encontrei um professor maravilhoso, que inclusive ele é de Florianópolis, Nilson Lage, um jornalista fantástico, um grande professor de jornalismo. E ele sempre me falou o seguinte: Graça, jornalismo é um ser vivo. Então, mudei a pauta, depois que eu acordei e vi tudo que aconteceu e repercutiu, e eu vou mudar um pouquinho aqui para a gente começar falando exatamente, repercutindo um pouco essa nomeação, mas principalmente a importância
da formação da NPD para tudo isso. Então, vou começar trazendo o Júlio Padilha. O Júlio Padilha é CISO. Júlio, para os CISOs, né, cada vez mais a segurança ela está sendo permeando todas as áreas das organizações. No projeto de LGPD, é fundamental que os CISOs se envolvam e atuem, porque é um projeto multidisciplinar. Eu queria que você comentasse, do seu ponto de vista de CISO, a importância dessa constituição de uma agência e do que você espera de atuação da agência e o que isso pode trazer de importante para o projeto da Sodexo de privacidade de dados. Vamos lá. Eu acho que todo mundo estava ansioso pela criação e pela estruturação dessa agência, porque existem muitas questões ainda a serem respondidas. A lei em si, ela dá margem a muita interpretação. E agora a agência, pelo menos é o que se espera, vai trazer mais detalhes sobre a implementação dos controles, de como operar através da lei. Até então a gente estava mais ou menos no, eu acho que eu deveria seguir nesse rumo, eu acredito que nós devemos fazer tais e tais ações, mas como foi falado, até anteriormente falaram de novo, perguntaram, a criptografia é obrigatória? É uma questão que foi discutida muitas vezes, em muitas reuniões, já há mais de anos que a gente trabalha em cima da adequação à lei, e entra a discussão, sempre entra na discussão, mas tem que criptografar ou não tem que criptografar? Porque existem custos, onera a capacidade de processamento, então a expectativa que a gente tem sobre a agência é que agora ela nos dê os parâmetros que a gente tem que seguir. Como nós devemos estar adequados, como nos comunicar à agência, essa comunicação, quando na existência de um vazamento de dados, como ela deverá ser feita. Então, a expectativa é trazer mais respostas a muitas perguntas que ainda existem. Perfeito. Convoco agora o Paulo Barbosa. Paulo, de PO, pelo menos tem aqui, né, como seu cargo, e também gestor de SI. Então, queria que você, já avançando um pouco mais, né, no sentido de que você está bastante envolvido, né, por ser o DPO, a sua expectativa em relação a essa nomeação e o quanto é importante que avance rapidamente todo esse processo e a tua expectativa, com certeza, mais relacionada à questão da privacidade de dados. Tá, legal. Bom, em primeiro lugar, enquanto a nomeação da NPD, eu vi como bastante positiva. Se nota ali uma pluralidade de perfis, experiências tanto pública como privada, pessoal mais de segurança, que já traz uma carga de segurança da informação, privacidade, mas também complementado com quem vem de um passado mais jurídico, legal. Então, eu acho que isso traz um equilíbrio bem interessante para a NPD, que é algo que a gente precisa nesse mercado. Acho que até foi comentado na palestra anterior, e eu concordo muito que LGPD e privacidade não são assuntos restritos a um time técnico ou outro, nem a segurança da informação exclusivamente, nem ao aspecto legal exclusivamente, em si uma junção de várias visões, de várias contribuições que acabam sendo necessárias, né? Então, concordo muito com o Júlio enquanto a expectativa. Nós precisamos de vários esclarecimentos sobre alguns aspectos da lei. Tem vários desdobramentos que podem ser interpretados de formas diferentes, enfim, e seria interessante, então, nós termos algum trabalho complementar dessa agência que venha a nos ajudar, então, na interpretação do que o que se espera das organizações enquanto a implementação de privacidade no Brasil como um todo. Mas, enfim, eu acho que a gente está num caminho certo, num caminho de equilíbrio, que acho que é o que a gente mais precisa enquanto ao assunto privacidade, um equilíbrio de diferentes visões, diferentes experiências, e vejo a composição da NPD como um passo importante nesse equilíbrio. Perfeito.
Vou convidar agora o Tarek para fazer o seu comentário. E, Tarek, acrescentando, né, eu acompanhei bastante, desde o início, todo o movimento que a Renault fez em relação a toda essa estratégia de implementação da LGPD. Me lembro, a gente lá, né, há algum tempo atrás, presencialmente, bons tempos, da saudade, falando sobre o projeto de vocês na Renault, e até sobre o modelo que vocês implementaram. Me lembro que vocês meio que diversificaram as figuras do DPOs, ou criaram os guardiões da privacidade, enfim, pessoas que atuavam em várias áreas, me recordo bem disso, e até em função da GDPR, vocês entraram, né, iniciaram esse projeto no Brasil há bastante tempo. E sem a NPD. A NPD, agora nomeada, que muda para você? A tua implementação, passa para a gente a tua experiência de quem já trilhou o caminho, já fez a jornada, o que a NPD ajuda, porque nós temos vários perfis aqui, né? Tem a pessoa que está começando, ainda está fazendo as perguntas básicas, e tem aqueles que já fizeram sua trilha. E aí, para quem já andou bastante, qual é a importância da NPD nesse caso? Muito bem. Que bom seria se estivéssemos tão avançados assim. É fato que a questão da gente ter a matriz na França, dentro da Europa, e a gente ter as estruturas europeias já muito mais avançadas é algo bom. A gente já traz elementos estruturais, algumas questões bem práticas, né, que a gente consegue reaproveitar, porém, justo a falta de regulamentação que a gente percebe na LGPD, e que agora vai começar a ser corrigida ou tratada através dessa estruturação da NPD, enfim, esse gap, em termos de regulamentação, ainda nos deixou alguns passos atrás, talvez vários passos atrás, da estrutura que a gente tem na Europa. Então, isso é um ponto agora de atenção muito forte para a gente. A gente tem muitas dúvidas que a gente não sabe responder para as diversas linhas de negócios, justo, de novo, por causa dessa falta de regulamentação. Então, os nomes, eu fiquei bastante contente. A gente tem perfis multidisciplinares, pessoas com grande conhecimento, experiência, isso deve agregar muito nessas questões de regulamentação, só que a gente tem enfrentado aqui no Brasil essa questão dessa diferença de timing, né, a lei entra, a NPD entra depois, ao contrário do que a gente pôde observar também na Europa. Os equivalentes à NPD na Europa, né, as estruturas equivalentes, elas foram estruturadas muito antes da lei entrar em vigor, então as organizações e empresas, elas puderam tirar suas dúvidas e se preparar melhor para a entrada em vigor da GDPR. Eu acho importante, eu gostaria de já repercutir, Bonatti, ouvindo, né, os usuários, né, clientes, né, DPOs e CISOs que estão no front, e eu achei bem interessante que, obviamente, é um consenso, né, Bonatti, da importância dessa nomeação. Esse descompasso já foi bastante falado, a lei entrou em vigor, não tinha NPD, houve uma pressão, eu acho que acelerou o fato realmente de haver uma pressão de todas as áreas começarem realmente a falar, mas o que me chamou a atenção foi até nessa última fala do Tarek, que embora empresas que já tenham feito, né, uma jornada bem avançada, ainda enfrentam lacunas, né? Lacunas tanto do ponto de vista de segurança, a gente vê perguntas aqui relacionadas à criptografia, é obrigatória, não é? E eu estou olhando aqui as perguntas, ainda tem muita pergunta relacionada à segurança, muita pergunta relacionada à privacidade e proteção. Então, Bonatti, você que convive com os clientes no dia a dia, o quanto você acha que, independente do timing dessa jornada, como é que a nomeação e o esclarecimento dessas lacunas podem ser aí positiva, ou podem ser positiva para os vários perfis de clientes? Queria que você comentasse um pouco como é que estão os clientes aí. Não, perfeito, Graça. Uma coisa que é interessante é que esse descompasso, ele é sabido, as empresas já vêm fazendo investimentos na área de tecnologia para suportar os requerimentos da LGPD há pelo menos 2 anos, ou seja, não é algo da noite para o dia. E o que eu mais escutei nesses últimos tempos, assim, nesses últimos meses, foi a dúvida dos grandes CIOs foi o seguinte: e se a NPD entrar e mudar tudo, o que eu já investi?
Isso era algo que era um medo de muito dos nossos grandes clientes, mas eu fico muito tranquilo nesse aspecto, até mesmo porque a gente já vem falando muito nisso, o próprio Arthur já falou muito nisso, a área de segurança da informação, as melhores práticas, elas já são conhecidas. A gente tem várias regulamentações no mercado, várias normativas no mercado, ISO 27000, 27001, 2, então não vai ser nada muito diferente. Então, assim, o que eu normalmente digo para eles fiquem tranquilos, porque os investimentos de tecnologia que já foram feitos serão, sim, preservados, eu tenho certeza absoluta disso. O que pode acontecer são pequenas adequações na forma operacional, mas não na tecnologia, até porque não dá para reinventar a roda. A segurança aí já tem as suas melhores práticas há muito tempo, e eu duvido muito que profissionais como o Arthur e os novos membros aí da NPD vão querer reinventar algo que já é bastante conhecido. Então, eu diria que podem ficar bastante tranquilos com esse investimento que já foi feito. Perfeito. Guilherme, deixei você para o final dessa primeira rodada propositalmente, né? Para trazer um comentário aqui importante, né? Em 2023, previsão do Gartner, 65% da população mundial terá seus dados pessoais protegidos por algum tipo de regulamentação de privacidade digital, como a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa projeção indica um crescimento exponencial comparado com os dados atuais. Por exemplo, agora, em 2020, essa pesquisa mostra que somente 10% da população mundial está protegida digitalmente por algum tipo de norma ou lei. Isso é uma grande mudança de paradigma. A gente sai de 10% hoje e pula para 65% em 2023. Então, eu queria essa pergunta para você, para a gente poder contextualizar isso dentro desse cenário mundial. É uma grande mudança de paradigma sob o ponto de vista de privacidade, no momento em que a gente vive uma pandemia, em que as pessoas estão absolutamente dentro desse mundo digital, necessitando dele para fazer todo tipo de operação, para relacionamentos pessoais. Então, como que você vê essa mudança de paradigma e qual o grande impacto que você acredita que vai acontecer, a grande mudança nesse cenário global com esse avanço de leis que regulamentam aquilo que a gente, no início, falou que não tinha controle. Era difícil estabelecer controles. Esse número é audacioso, chegar a 63% da população mundial, espero que consiga isso, né? Porque desde que a internet foi liberada para o público em geral, né, nós passamos os nossos dados de maneira indiscriminada para toda e qualquer empresa. Né? Então, desde lá de idos de, acho que 1995, 96, que quando caiu ao gosto do público a internet, desde lá, quando você recebia um CDzinho não era UOL, é AOL, né? Em casa. AOL. A AOL na instalação, para usar o telefone. Então, desde aquela época, você já está abastecendo essa enorme base de dados. Né? Então, agora as pessoas estão tendo mais consciência da importância disso, que você pode ser manipulado com esses dados. Né? E esse que é o pior. Né? Dependendo da plataforma, dependendo da rede social, ela pode utilizar os seus dados para manipular você. Né? Então, até aquela brincadeirinha de você fazer o seu avatar numa famosa rede social, você está passando vários dados ali, desde até dados sensíveis, cor da pele, cor dos olhos, ou seja, você pode segmentar a população e, dessa maneira, praticar qualquer tipo de ação. Eu acho isso extremamente perigoso. Né? Desde que começou essa questão de o Google é um navegador geral, vamos dar nome aos bois aqui, Facebook é dona do WhatsApp, que é dona do Instagram, que começou esse monopólio da informação, eu achei extremamente perigoso isso, porque a gente está refém dessas empresas, quer queira ou não queira. Exato. Todos nós estamos refém dessas empresas. Foi isso que eu fiquei pensando quando eu vi esses números, eu falei, nossa, eu também acho audacioso, mas penso que, assim, vai ser na verdade, o quanto que os dados estão aí, de certa forma, sendo, né, utilizados. Exato. Então,
é um grande desafio você regulamentar um cenário quando já está tudo no digital, está tudo lá. A pergunta que veio aí é sensacional, como é que vai ser isso? Como é que eu vou conseguir apagar meus dados nesse mundo? Bem difícil, né? Então, aqui as pessoas que entendem melhor de tecnologia do que eu, que podem confirmar que é praticamente impossível você ser deletado da... Não, concordo comigo, senhores? Que é praticamente impossível você ser deletado da internet? Não tem como isso, entendeu? Então, agora você vai ter que reconstruir a sua condição como cidadãos em cima dos escombros que estão por aí, entendeu? Então, essa legislação, como eu falei, como eu fiz aquela retrospectiva legislativa, não é de agora que está essa preocupação, principalmente lá na comunidade europeia, isso vem muito muito antes, né? Então, aqui no Brasil, a gente já tinha o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil, aquelas normas que deveriam ser seguidas, e a grande maioria das empresas não seguiu o mínimo, né, para garantir a proteção dos dados, né? Então, eu vejo com bons olhos, agora as empresas vão ter que se adequar à fórceps, né, digamos assim, né? Não tem jeito, não tem mais para onde correr. Então, eu vejo com bons olhos essa mudança de cultura, né? Essa mudança de cultura. E até aproveitando aqui, pegando o gancho que o Alexandre falou, questão de boas práticas, que não vai ter essa mudança radical quando a autoridade nacional vier a trabalhar efetivamente, eu também concordo com ele. Porque a lei ela já deixou, digamos, uma cláusula aberta lá não me falha a memória artigo agora, que fala das boas práticas. Ou seja, se você aplicar as boas práticas de mercado, como o próprio judiciário já utiliza isso. Entendeu? O próprio judiciário já utiliza as boas práticas de mercado para garantir a proteção dos dados, tanto dos advogados, das pessoas que tramitam dentro do processo, entendeu? Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso, que todo investimento, como o Alexandre falou, todo investimento que foi feito, ele não será perdido de maneira alguma, entendeu? Então, eu posso estar errado, mas eu acho que não, eu concordo com o Alexandre aqui. As empresas podem ficar tranquilas que não vai ter essa mudança radical, não vai ser utilizado mais isso. E também a outra questão, eu acho que é muito difícil a autoridade nacional definir que tipo de tecnologia você vai usar. Que é uma tecnologia que sai hoje, daqui a 6 meses ela já vai estar ultrapassada, desatualizada, né? Então, questão de tecnologia, no meu ponto de vista, a autoridade nacional não vai definir, tá? Ela vai regulamentar alguns pontos, como prazos de resposta para o titular dos dados, como é que vai ficar a questão para os pequenos negócios, porque realmente isso necessita ser visto, né? Como é que a padaria aqui de Curitiba, que coleta a nossa CPF para a nota Paraná, como é que ela vai ficar? Pô, não pode ter um DPO, ter um DLP, ter um CASB, enfim, investir em tecnologia, porque é melhor ele fechar o negócio dele do que proteger os dados, vai viabilizar o negócio para os pequenos, startups, inclusive. Então, esses, no meu ponto de vista, né, são os pontos mais sensíveis que a autoridade nacional tem que se debruçar com urgência, prazos e como é que vai ficar a questão para os pequenos negócios, isso tem que ser visto com urgência. Acho que a Graça caiu, mas eu queria complementar aí, eu sempre brinco, né, que quando uma aplicação ou uma solução que você instala no teu celular é de graça, a moeda de troca é você. Então, eles estão interessados nos seus dados, e é o que eu sempre falo, com a nossa anuência e com a nossa de acordo, porque, claro que todo mundo, antes de instalar qualquer aplicativo, lê a política de privacidade daquele aplicativo e para que ele vai ser usado, aquelas 48 páginas em fonte 8. Mas eu acho que o grande ponto é esse, é pelo menos você saber onde estão os seus dados e como eles estão sendo custodiados, porque é inevitável que nós utilizemos as plataformas, os grandes, os aplicativos de navegação, que utilizam inclusive o microfone para ficar ouvindo a gente, e existe sim isso, o marketing direcionado, esse Big Data, é uma realidade. Então, hoje a LGPD, ela traz proteção para a gente, mas é muito importante que as pessoas tomem o cuidado de ler os disclaimers antes de efetuar qualquer instalação, porque nos disclaimers eles falam o que eles vão usar e para que eles vão usar seus dados. Mas é aquilo que eu falo, né? A grande maioria das pessoas, elas simplesmente aceitam,
porque elas querem utilizar aquilo e vamos que vamos, e vamos fornecer nossos dados para criar o avatar, para ficar mais velho, para... Aí entra um ponto importante, né, Júlio, que é a mudança cultural, as pessoas passarem a dar atenção a disclaimers, a questões como essa, de efetivamente se preocuparem quais são os dados que estão sendo utilizados. E puxando o gancho até um pouco para o lado desse painel, a questão é, na prática, em organizações e empresas, dos grandes desafios que a gente acaba enfrentando é exatamente essa mudança cultural. A gente ter as pessoas na hora de criar um processo novo que tem tratamento de dados pessoais ou alterar um processo existente, a gente ter a consciência, a pessoa pensando, se preocupando com, eu estou utilizando o volume adequado de dados, eu não estou utilizando dados a mais, pensar em questões como expurgo, a gente, em termos práticos, né, acaba sendo um monte de acumuladores de informações e de dados pessoais como consequência, né, lanço o desafio aqui, quem é que revisou seu arquivamento de e-mail aí dos últimos anos, em busca de dados pessoais ou dados desnecessários, e excluiu efetivamente essas informações, por não precisar mais delas? Lançando esse desafio aqui, a gente acaba se percebendo como grandes acumuladores de informações. E qual a necessidade disso? É mudança cultural, é parar para pensar nisso e efetivamente passar a aderir à lei, estar mais próximo da lei, não só por isso, para ser mais eficiente, né, e para ter um respeito maior para com os dados pessoais e privacidade, de forma geral. Exatamente. Bacana. Essa questão de mudança de cultura, até a gente está fazendo a implementação numa grande empresa que, por cultura, o pessoal do comercial recebia dados de cartão de crédito pelo WhatsApp, inclusive com código de segurança. Guilherme, vai ter que mudar isso, olha, não era nem para iniciar isso, né? Mas era uma cultura que eles tinham, já estava ali no dia a dia do comercial, ele fazia isso, mas vai ter que parar, entendeu? Então, realmente vai ser uma barreira essa questão cultural para dizer, olha, meu amigo, não pode fazer isso, porque isso é um risco tremendo para a empresa, para a privacidade do titular, até para a proteção dos dados, agora vai ter que seguir por outro caminho. Né? Mas a gente fica naquela, o cara chega aqui para acabar, era tão rápido pegar isso, já fechar o negócio, agora vou ter que ter outro processo, mas então, é como o Tarek falou, esbarrar nessas barreiras e derrubá-las, né? Esse que é o desafio, né? Derrubar essas barreiras para mudar esse mindset das pessoas. Isso é interessante, que isso leva tempo. Você mesmo citou o Código de Defesa do Consumidor. Quantos anos ele já foi instituído, a lei, e até hoje as pessoas não têm a cultura ou sequer têm o conhecimento dos seus direitos. E eu vejo isso muito na parte da conscientização também. As empresas precisam alcançar o CPF, a pessoa física final, porque eu estou muito envolvido também na questão de Open Banking, cibersegurança em PIX, e se a gente olhar, por exemplo, a questão de cibersegurança cultura, a questão de cartão virtual, essa prática, por exemplo, já foi adotada pelos bancos há 3, 4 anos atrás, e até hoje a utilização de cartões virtuais, que a gente sabe que é uma melhor prática de segurança disparado para compras via e-commerce, ainda é muito baixa dentro dos bancos. Então, os bancos normalmente se preocupam e se perguntam o que fazer para que as pessoas utilizem o cartão virtual. E essa vai ser as mesmas perguntas que nós vamos ter que fazer. O que fazer para que as pessoas entendam os seus direitos, entendam, de fato, o que deve fazer com relação à LGPD. Então, essa questão de conscientização, capacitação, treinamento, eu acho que é um espaço enorme aí que a ANPD também vai ter que se preocupar, porque senão nós vamos cair de novo no fracasso de ter grandes leis, grandes tecnologias e não ser amplamente conhecidas, vamos assim dizer. Exatamente. Inclusive, esse é um papel da autoridade nacional, né? Levar esse conhecimento da questão de privacidade e proteção de dados para a população em geral. Isso é um dos seus preceitos que está lá descrito na lei, né? Então, eu espero que façam isso o quanto antes para levar. Aí vem a responsabilidade da empresa, né? Agora está todo mundo aqui me pedindo. Não, inclusive, quando houve a lei entrou em vigor, já no Reclame Aqui já começou uma enxurrada de pessoas reclamando dos seus dados pessoais no Reclame Aqui.
né? Então, daí, olha, já começou, né? E a tendência é piorar. Depois vem a ação da Cirela, né? Então, olha, daí agora começa aquela preocupação, o pessoal correndo atrás, aquela corrida de ganso que a gente chama, né? Como é que eu posso me adequar agora em um mês para a LGPD? Meu amigo, lamento informar que não dá em um mês. Então, essa mudança de cultura, inclusive a capacitação é considerada até uma camada a mais de segurança considerada. Então, concordo com você, Alexandre, que a capacitação também é uma ferramenta fundamental que as empresas devem investir. Pessoal, concordo muito com todos. Acho que é uma mudança na forma de fazer negócios, né? Essa mudança cultural. A gente está acostumado, nos últimos anos, principalmente nas empresas, em coletar o máximo de informação dos nossos clientes, né? No meu caso aqui dos cooperados, mas ter o máximo de informação possível, porque a gente quer oferecer um produto mais adequado, um atendimento mais personalizado, um crédito mais aderente ao perfil da pessoa, né? Mas a lei traz desafios, traz mudanças aí, né? Dentro da própria lei está a questão de coletar apenas informações de legítimo interesse, aquilo que tem uma finalidade específica para a nossa prestação de serviço, para o nosso envolvimento como controladores, né? E também entra o papel do consentimento, né? Então, além de precisar tipificar os dados que eu estou obtendo como de finalidade específica para o meu negócio, eu ainda preciso da camada de consentimento inequívoco da pessoa titular dos dados, né? Isso já começa a mudar um pouco a nossa lógica de fazer negócios, né? Até então era o máximo de informações do lado de cá, agora é apenas o essencialmente necessário para fazer o meu negócio. E isso vem muito porque, claro, a LGPD, basicamente, é uma cópia muito próxima da GDPR europeia, onde já existe uma cultura de privacidade há muitos anos. Posso dizer sem nenhum problema de que é um mercado mais avançado do que o nosso, enquanto a privacidade e, de certa forma, enquanto a segurança, né? E, claro, lá eles tratam as questões de direito do cidadão de uma forma, então, um pouco mais avançada. E a gente está se equiparando a eles com a entrada da LGPD. Então, tem muita mudança cultural aí, coisas que nós não estávamos acostumados a fazer no negócio. E, ainda por cima, com um momento de negócio desafiador. A gente está num momento de negócios ágeis, de velocidade, de entregas muito rápidas. Eu não sei se a gente está num momento de desequilíbrio, tá? Enquanto a fazer negócios. E talvez a gente precise justamente voltar para esse equilíbrio, que não só olhemos para a velocidade de desenvolver negócios, mas também ter isso acompanhado de componentes de segurança, de privacidade, que garantam também a aderência a esses padrões como uma LGPD traz. Claro que a gente também tem que se adequar, né? E nós, como profissionais da área, não podemos ser aqueles que impedem a agilidade, impedem que a inovação aconteça de uma forma rápida. A gente também tem que encontrar um caminho de equilíbrio. Então, mais uma vez, acho que o equilíbrio é o caminho, né? Que a gente tem que buscar esse entendimento de mercado, essa mudança cultural. Entender a mudança cultural, eu acho que é chave nessa jornada. Não é um projeto, né? É uma jornada, como se fala em vários momentos, em vários fóruns, e educação, sem dúvida, acaba sendo fundamental enquanto a isso. Acredito que a educação, ela tem que sair também daquele nosso tradicional de, vamos lá, passar uns slides da política de segurança aqui para os meus colaboradores. A gente sabe, pessoal, não é eficaz, né? Tanto é que os incidentes de segurança que nós tínhamos no passado, quando começaram essas práticas, foram evoluindo, mas não mudaram tanto assim. Ainda dependemos, principalmente, do erro de uma pessoa dentro da empresa para entrar um ransomware, um phishing ter sucesso, enfim, vários cenários que se concretizam, né? Então, eu acho que a gente precisa transformar a forma como nós educamos segurança e privacidade nas empresas e na sociedade, com aspectos mais práticos, né? Algumas coisas a gente já vê, como campanhas de phishing, tem várias ferramentas de mercado que olham para isso, mas transformar a educação em aspectos cada vez mais práticos, acho fundamental. Senão a gente vai continuar com esse problema de ainda entrar no Facebook lá, compartilhar nossas informações para ter uma foto modificada. E a privacidade foi embora, né? Então, a educação é chave.
Tá certo. Pessoal, olha, eu tive um probleminha, me desconectei, mas a Leia, que está sempre aqui comigo, manteve aí o controle, então... Deu tudo certo. Agora, passo a bola para você de novo. Estamos entre amigos aqui, não foi um problema não, Graça. Não, né? Que bom, que bom. Foi uma oscilação aqui, mas a gente já falou aqui com a operadora, nem vou falar quem é, porque estou ao vivo, né? Mas a gente deu socorro aqui para a operadora e já está resolvendo. Então, retornei. E retornei para dizer o seguinte, embora o tempinho tenha corrido, algumas perguntas da plateia eu preciso trazer para vocês. Eu tinha ainda outras perguntas que eu ia fazer para os nossos debatedores, mas tenho certeza que a Leia conduziu aí com maestria e vocês são super experientes, né? Então, eu vou seguir aqui a ordem, né? Porque as perguntas, ao longo do dia, como eu sempre faço, eu vou trazê-las. E a Mônica Rodrigues, ela traz uma pergunta importante aqui, que é a seguinte: qual a melhor base, é para o Guilherme, qual a melhor base de dados para estar atendendo a LGPD, suportando eventual auditoria dos dados, Guilherme? A base legal de tratamento, será que é isso que ela queria? Eu acredito que sim. Então, agora ela volta aqui. Não, depende muito do seu negócio, né? Porque existe a base legal com consentimento e, se não me falha a memória, 9 bases legais sem consentimento. Né? O que a gente sempre fala, tente encaixar sua finalidade nessas bases legais sem consentimento, que daí você consegue até alcançar a agilidade que o Paulo estava falando, né? Inclusive, equilibrar essa balança que o Paulo também mencionou, muito bem mencionou, de segurança e garantir a privacidade, porque a própria lei, tá, ela já te ajuda a garantir essa balança. Por quê? Porque lá no artigo 6º ela fala, você tem que agir com boa-fé e transparência, entendeu? Então, você agindo com boa-fé, tratando os dados de maneira com as quais você coletou e sendo transparente com o teu cliente, tá? Você já consegue dar uma equilibrada nessa balança. Tá? Então, o grande mote é ser transparente e agir com boa-fé. Tá? E, no caso dela, saber selecionar a base legal que vai se encaixar na finalidade que ela pretende usar os dados. Perfeito. Uma pergunta aqui para o Júlio Padilha. Júlio, muitos CISOs e especialistas como você afirmam que ainda existem gaps do ponto de vista de segurança na lei que dificultou o avanço. Você conseguiria apontar um deles? Ou se você concorda com esses gaps de tecnologia? Gaps sempre existem, é aquilo que a gente fala, a gente tem que adequar a lei, é mais ou menos uma gestão de projeto, você tem que estabelecer um mínimo security baseline, ou seja, um baseline mínimo de segurança e um mínimo, o MVP para LGPD. Não adianta você querer o melhor agora. Existem gaps, sim, da área de tecnologia, sempre a gente vai querer o melhor. Quando você fala para o CISO, a segurança, a gente costuma brincar, inclusive o Tarek, quando você quer implementar uma segurança extremamente elevada, você inviabiliza o negócio. Então, você tem que estar muito alinhado, eu já falei em sessões anteriores, em discussões anteriores, que a gente tem que estar sempre muito bem dimensionado e equilibrado com as necessidades do business. Gaps sempre existirão. Por quê? Por uma necessidade do business ou por uma questão de investimento, que tudo isso tem que levar em consideração o fator financeiro, que as aplicações e as soluções não são baratas. Eu costumo brincar também que segurança não é para pobre, porque tudo custa muito caro, e quanto mais elevada a segurança da sua empresa, mais cara ela será. E você tem que fazer sempre essa relação de custo-benefício. O que o negócio exige e qual o benefício que você quer tirar dessa solução. Eu não conseguiria pontuar exatamente um gap, mas é que são tantos, né, também, a gente... Mas, com certeza, o que você está dizendo eles existem, existindo, e os CISOs, toda a área de segurança, vai ter que continuar lidando com eles, né, na verdade. Saber mapear risco, né? O mapeamento de risco é um dos pontos iniciais de qualquer projeto. Você tem que pelo menos conhecer teus riscos. O que depois você vai para o tratamento deles, mas pelo menos conheça mapeie seus riscos.
O Sidney Fernando Inácio, do Rendimento, manda uma pergunta aqui para o Tarek. Sei que vocês avançaram no projeto, sabemos que temos de implementar, e acredito que vocês tenham feito medidas administrativas, técnicas, organizacionais, e nesse caso, uma das medidas mais importantes e que está sendo muito difícil para a gente é a integridade e confidencialidade dos dados com criptografia em repouso. Vocês avançaram nesse projeto, Tarek? Como é que vocês trabalharam essa questão de criptografia? Bases de dados estruturadas por padrão, pelo menos os grandes provedores desse tipo de tecnologia já oferecem modelos, ou às vezes é só ativar um flag e você criptografa todo o teu banco de dados. E eu acho que isso não deve ser a maior preocupação, justamente porque é mais fácil de atingir. Você vai lá, ativa a criptografia de um banco de dados Oracle, por exemplo, não queria ter que mencionar nenhum tipo de marca, mas enfim, só mencionando como exemplo, você habilitou essa criptografia, ok, você já está com aquela base inteira. Agora, e os dados não estruturados? E os dados em estações de trabalho, em bases informais, em Excel, em outras soluções, que até o pessoal chama a base Excel. Não existe base Excel. Ou é Excel ou é base de dados. Excel não é base. Então, é isso que realmente me preocupa. É esse tipo de informação em repositórios ou bases não estruturadas. Isso é o que realmente me preocupa. Elementos, assim, formais, bases formais, elas têm tecnologia a rodo, opções a rodo para a gente poder proteger utilizando criptografia. E é já algo assim bem utilizado no mercado. O que é menos conhecido, menos utilizado, é quando a gente fala de anonimização, soluções técnicas de anonimização, pseudonimização, e aí por diante. Então, isso é algo que a gente tem bastante o que evoluir. Tá, né? Ótimo, excelente. Vou trazer só mais uma para o Paulo e finalizar com uma para o Bonatti. Pessoal, o próximo palestrante segura só um pouquinho. Arnaldo Patrício Teixeira Pedroso, da Unicinos, pergunta o seguinte para o Paulo. Realmente, a implementação da LGPD é um grande desafio em que a multidisciplinaridade dos encarregados de dados é um fator determinante. Como você está conseguindo conciliar a função de privacidade com outras funções, e se você acha que é possível um único profissional, um único líder, conseguir tocar essas duas áreas? Acho que sim, acho que é possível um único profissional olhar para a segurança, privacidade ao mesmo tempo. Inclusive, lá na Unicred, eu também cuido da área de prevenção à fraude, então, sim, acabam se acumulando várias funções nessa jornada, né? Havendo uma segregação clara ali de funções, não havendo conflito de interesses, eu acho que é natural haver, ainda mais nessa fase inicial de privacidade no Brasil, né, haver o acúmulo de funções. É muito importante, então, na verdade, termos segregações mais de responsabilidades de alguns papéis dentro das empresas do que necessariamente do cargo de quem está decidindo, né? Ou seja, tem papéis dentro das empresas que definem as regras que vão ser seguidas, né? Então, estabelecem as políticas, estabelecem os manuais, as diretrizes que vão ser seguidas dentro da empresa. Legal, é importante que esses não sejam os mesmos que estão operando lá as ferramentas na ponta, né? Operando um monitoramento, enfim. Importante, então, ter aquela separação básica para evitar conflito de interesses. Quem define não é o mesmo que opera, quem opera não é o mesmo que audita, e assim a gente evita qualquer impacto no meio dessa caminhada. Perfeito. Bonatti, última pergunta do Álvaro Thiago Santana. Uma pergunta para o Bonatti. Quais os desafios, na sua opinião, de adequar a privacidade da segurança da informação com a tal metodologia ágil? Essa questão de metodologia ágil está na moda, DevOps, SecOps e tudo quanto é ágil. Bom, o que é interessante? Qual é o grande desafio? A gente volta lá no início, que a gente comentou muito aqui sobre a questão da cultura. Se você tem cibersegurança e privacidade como by design, está muito na moda também falar sobre privacy by design, security by design,
quer dizer que tudo que você vai fazer já leva em conta, primeiro, assim, de forma prioritária, a privacidade e a segurança. Isso te dá uma tranquilidade que os processos seguintes, eles vão seguir e continuar seguindo a questão da privacidade e segurança. O que a gente vê hoje são produtos sendo lançados, softwares sendo lançados, e lá na frente se preocupar com segurança e privacidade. Aí o problema é grande, porque esse software já está em fase final de lançamento, já está em fase final de utilização, e para você voltar isso do zero é muito trabalhoso. Então, a minha dica é: preocupe e crie uma metodologia de lidar com privacidade e segurança desde o início de qualquer tipo de produto dentro da empresa. Excelente. Muito boa a dica, Bonatti. Pessoal, desculpem, avancei um pouquinho no horário, mas vale a pena, né? O dia está super produtivo, com tanto conteúdo, muitas perguntas, me comprometo a trazê-las todas ao longo dos painéis. Vou terminar com um comentário sensacional do Richardson Tafner. Bom dia, por favor, essa excelente discussão vai estar disponível em alguma plataforma, porque eu quero assistir posteriormente. Sim, assim que nós terminarmos, todo esse conteúdo vai estar disponível para você e para todos que estão nos acompanhando. Pessoal, olha, excelente. Me desculpe mais uma vez aí pela breve interrupção, mas meu timaço aqui, minha equipe é sensacional, conseguiu dar conta, e com esse time de feras aqui, eu podia até sair, que com certeza o debate continuaria. Agradeço muitíssimo Guilherme Guimarães, Tarek Bazi, Alexandre Bonatti, Paulo Barbosa, Júlio Padilha, companheiros aí que se dispõem a estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos, conteúdos. Muito obrigada a vocês. E vocês que estão nos assistindo, continuem aí, que a gente tem muito conteúdo bom para vocês. Pessoal do painel, obrigada. Valeu, foi muito bom. Muito obrigada.